Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e hoje eu conversei com o Nathan Lima sobre ensino de física e física quântica. E antes de eu passar o currículo do convidado, eu queria relembrar vocês que a gente está em campanha para tornar esse projeto financeiramente sustentável. Até agora a gente alcançou 43% da nossa meta, então a gente tem um bom caminho pela frente ainda para atingir o nosso objetivo. Então, se você gosta do nosso projeto e acha importante ele alcançar cada vez mais pessoas, não deixe de se tornar um apoiador. O link para o nosso apoia-se você encontra na descrição desse episódio. Bem, o Nathan Lima é bacharel e licenciado em Física, mestre em Engenharia de Materiais e doutor em Ensino de Física. É professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da mesma universidade. Atualmente é bolsista de produtividade do CNPq e editor adjunto da HPS-EST Newsletter, que é o boletim da comunidade de pesquisa em História, Filosofia, Sociologia e Ensino de Ciências. Suas principais pesquisas versam sobre História, Filosofia e Ensino de Física. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificação de novos episódios. Lembrando que links para sites, vídeos e livros relacionados a essa entrevista estão na descrição do episódio, então se você quiser se aprofundar mais nos temas abordados, não deixe de dar uma conferida por lá. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Nathan Lima sobre ensino de física e física quântica. Bem-vindo, Nathan. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, bater esse papo aqui hoje. Obrigado, Caio. Um prazer estar aqui. Massa. Cara, hoje eu pensei, para esse episódio aqui, essa entrevista contigo, conversa contigo, a gente explorar duas coisas, né? Tanto o ensino da física quanto a física quântica ou a mecânica quântica, né, que a gente quero até tirar essa dúvida com você da diferença entre elas. E eu queria começar contigo diferenciando a física clássica da física moderna. Você puder dar um resumo para depois a gente dar uma aprofundada? Sim. Então, isso é interessante, né? Eu já vi muita gente, inclusive na internet, pessoal que trabalha com divulgação, criticar o termo física quântica. Porque, de fato, quando a gente estuda, né, nos livros, se chama mecânica quântica. Mas tem livros muito bons que não estão no mainstream, mas livros bons mesmo, que usam o termo física quântica. Então, assim, eu particularmente gosto de usar o termo física quântica ou física moderna, de uma forma geral, justamente porque se pode pensar numa quebra entre isso que se chama física clássica e física moderna. O que é essa quebra, né? A física clássica ela tem três grandes teorias. A mecânica, que é como o movimento acontece, forças, velocidade, aceleração, estuda os objetos no espaço e no tempo, né? Então, o início da ciência moderna, com Galileu, depois Newton, é justamente, né, o estudo da mecânica. E as outras duas grandes teorias clássicas é a termodinâmica, que vai estudar calor, energia, trabalho. Depois entra o conceito de entropia também, mas como processos de troca de energia acontecem. E a teoria eletromagnética, que estuda tanto a eletricidade quanto o magnetismo. Essas três teorias se desenvolveram muito bem e praticamente de forma paralela até o final do século XIX. Normalmente, o problema da mecânica não envolve eletromagnetismo, né? Tu quer estudar só o movimento, então tu não está pensando em cargas e campos. Só que no final do século XIX, tu começa a ter problemas de fronteira. O que acontece quando uma partícula carregada eletricamente se move? E quando eu olho de diferentes referenciais, muda ou não muda alguma coisa? Quando tu junta essas três teorias, problemas começam a aparecer. Elas não dão certo, alguma inconsistência aparece. As teorias modernas são justamente as teorias que surgem na tentativa de resolver os problemas causados pelos encontros das teorias clássicas. Então, do encontro da mecânica clássica com a teoria eletromagnética, tu precisa conseguir descrever como que materiais eletrizados se movem no espaço em diferentes referenciais. Isso é exatamente o que a teoria da relatividade especial faz. Então, pela teoria da relatividade, eu consigo descrever movimento e eletromagnetismo. Um outro problema é a termodinâmica com a mecânica. A termodinâmica ela descreve processos, por exemplo, que são irreversíveis. Se eu boto gelo num copo d'água, o gelo derrete.
mas eu não vejo espontaneamente um gelo se formar, né? Se a temperatura ambiente, o gelo do nada se formar. Então é irreversível esse processo. Mas a mecânica, o gelo deveria ser formado por átomos, moléculas, que deveriam estar submetidos à mecânica. E a mecânica descreve processos reversíveis. E aí tem um problema, né? Como é que a irreversibilidade surge da reversibilidade? A teoria que explica isso é a mecânica estatística, também final do século XIX. E por fim, né, tu tem um problema de um corpo aquecido, qualquer corpo com uma temperatura qualquer, emite radiação. E aí a radiação é uma matéria do estudo do eletromagnetismo e o aquecimento, né, a temperatura é da termodinâmica. Quando tu junta a descrição das duas, a previsão é que a emissão de radiação deveria ser infinita, dá um valor que a gente chama de divergente, diverge o valor. E aí isso é um super problema, é o problema da catástrofe do ultravioleta. A teoria que resolve isso, ou que surge para resolver isso, é a teoria quântica. Então surgem 3 novas teorias, né? Mecânica estatística, mecânica quântica, teoria quântica e relatividade, primeiro especial, depois geral, que dão conta né, de resolver os problemas da física clássica. Do ponto de vista técnico, é isso, né? Elas surgem para resolver esses problemas, mas elas vão levar a rupturas muito, muito fundamentais na nossa maneira de entender a realidade. Né? Então, não se teve clareza disso de imediato, né? Não é uma ruptura instantânea, mas com o desenvolvimento das teorias se percebeu que os pilares filosóficos da física clássica, eles são de alguma maneira violados, né? São derrubados nessas novas teorias. Né? E aí é por isso que elas são tão não controversas, mas é por isso que elas geram tanta polêmica, principalmente na internet, porque o pessoal se apega a essas novidades filosóficas e acaba distorcendo isso, né? Mas, de fato, surgem rupturas ali bastante importantes. Tá. E quando a gente fala, por exemplo, então você deu, né, mais ou menos essa estrutura da física como uma disciplina, né? Acho que é mais ou menos isso. Na hora de ensinar isso, Nathan, quais são os desafios, assim? Tem desafios muito distintos, principalmente da clássica para a moderna? Por exemplo, que eu lembro, na escola, por exemplo, eu não tive, né? Tenho 41 anos de idade, não tive nada da moderna praticamente, ou pouca coisa da moderna, mas tipo física quântica eu não lembro de ter sido citado na época da escola, né? E eu lembrava que o principal desafio era na clássica era matemática, vamos dizer assim, né? Matemática, enfim, eu queria ouvir de você quais são os desafios assim que tem nesse processo de aprendizado, de ensino dessas estruturas. É mais, principalmente mecânica quântica. Assim, isso não acontece tanto na teoria da relatividade e nem na mecânica estatística. Mas a quântica, em especial, ela tem um problema sério, que é o seguinte. A gente sabe as equações estão lá. São as equações da teoria. A gente sabe como conectar com o fenômeno. Então, se tu me perguntar, né, eu perguntar para um físico que tudo é mecânica quântica, se eu fizer um experimento assim, o que vai acontecer? Ele sabe te dizer o resultado experimental. Mas agora se tu pergunta para ele, tá, mas o que de fato está acontecendo? O que é o elétron? O que aconteceu entre o elétron ser lançado e chegar? Até hoje não existe consenso sobre isso. Isso é o que a gente chama de interpretação da teoria. E até hoje isso é um problema em aberto. A gente tem uma teoria, um conjunto de postulados matemáticos, mas uma infinidade de interpretações possíveis. Então, o que é o elétron, como ele se move, como ele se propaga, a descrição disso, ou a explicação, está em aberto. E isso cria um problema gigantesco para quem quer ensinar, porque... E aí existem várias disputas também no ensino sobre o que a gente deveria ensinar. Tem gente que vai dizer, olha, só ensina a fazer as contas, apresenta as equações e mostra, ó, a previsão experimental está aqui, bate com o experimento. E isso é uma postura pedagógica e epistemológica até, né? Não nos interessa saber o que está acontecendo. É só achar o resultado experimental. Mas normalmente quando a gente é aluno, a gente quer ter uma visão do mundo, né? Tu quer formar um quadro sobre o que está acontecendo. E o problema da quântica é esse, ela não oferece um quadro definitivo. Tu vai ter disputas. Tem gente que vai pensar no elétron como uma partícula, tem gente que vai pensar no elétron como um grupo de onda, como se fosse um pacote, um pulso muito bem localizado. E a interpretação hegemônica, que é o que alguns chamam de ortodoxa, vai justamente dizer, não nos interessa imaginar o elétron. O que importa é a conta e o resultado experimental. O que ele de fato é, isso aí a gente deixa para os filósofos discutir. Então, a quântica, ela
apresenta um grau de dificuldade a mais, porque ela, diferente da clássica, né? Na clássica a gente imagina coisas, né? Tu imagina carga elétrica, tu imagina uma corrente elétrica. Agora tu não consegue imaginar um elétron passando por uma fenda dupla. A própria trajetória, ela não é descrita, não pode ser descrita pela mecânica quântica no formalismo que a gente costuma utilizar. Tem alguns formalismos que permitiriam isso, mas o principal que a gente aprende ou ensina não tem trajetória, né? O elétron sai de um ponto e ele chega num anteparo. Ao longo disso aqui, não tem trajetória nenhuma, não se pode definir essa trajetória. E não é que a teoria não sabe prever a trajetória, é que não existe a trajetória mesmo para a teoria. E aí como é que tu visualiza isso? Tu não visualiza. Então, tá no coração da teoria, isso historicamente aparece, a ideia de que a gente tem que abdicar de formar uma imagem mental sobre o que está acontecendo. Isso está na própria discussão dos fundadores ali. O Heisenberg bate muito nessa tecla. E isso vai contra tudo que a gente faz no ensino, né? A gente sempre quer que pois é. olhe, imagine, monte esquemas. Na quântica, e o ponto é, a pessoa que aprende mesmo mecânica quântica, ela tem que estar num grau de apropriação do formalismo abstrato tão elevado que ela tem que se sentir tranquila em abrir mão de visualizar e manipular a álgebra do problema, né? E tirar as informações da matemática. Esse seria o caminho ortodoxo, assim, padrão, né, do ensino de mecânica quântica. Né? Entendi. É que nem você falou, né? A parte da clássica, a gente consegue imaginar, enfim, tem esquemas que você desenha, enfim, tem todo um material pedagógico mais rico para trabalhar. Isso. E a partir daquilo você apresenta a matemática, mas você visualiza o que está acontecendo e você usa a matemática para prever e para entender os fenômenos, mas quando entra na física quântica mesmo, ou na mecânica quântica, a coisa muda de figura, que aí tem ganha muito mais peso academicamente também essa parte da matemática nesse ramo também, porque tudo tem que passar meio que por modelos matemáticos, né? Se você não tem algo a ser observado, a ser objetivo, então a matemática costuma ser um caminho muito, assim, fundamental para a área, né? É fundamental, assim. Na verdade, sim, toda a física contemporânea, mesmo quem trabalha hoje, a matemática ela é estruturante. Tem alguns autores que usam esse termo, inclusive, né? A matemática ela é estruturante do pensamento científico e físico, principalmente, né? Tu não consegue... Às vezes, o pessoal de escola, assim, eu gosto de física, mas não gosto da matemática. Sim. Não sou bom na matemática. Não tem como, né? Da forma como a física evoluiu. Do início da física, existia uma física muito experimental. O Faraday é conhecido por ter alguém que não tinha ensino formal, mas ele era um laboratorista excelente, ele conseguia tirar informações. Depois o Maxwell formalizou isso matematicamente. Mas hoje física ela é atravessada pela matemática. E na quântica isso é fundamental. O que tu tem é o experimento, o que é difícil de fazer na sala de aula. Então, o que se pode usar muito são simulações computacionais, para que o aluno visualize o resultado experimental. Né? Então, por exemplo, eu posso ver onde o elétron foi detectado no anteparo. Isso eu consigo ver. O caminho que ele fez, não. Mas então o que eu posso é começar a conectar isso. Olha, num determinado arranjo experimental, o resultado é esse. E aí tu vê, por exemplo, que tem regiões em que o elétron chega e regiões em que o elétron não chega. E aí o formalismo matemático consegue descrever isso exatamente, né? Onde ele vai chegar e onde ele não vai chegar. Onde ele não vai chegar, os limites ali dele, né? Tá. E aí, na parte praticamente de ensino da física como um todo, né, Nathan? Assim, a matemática mesmo, ela, para mim, por exemplo, no processo de divulgação científica que eu tive maior entendimento do uso da matemática, para ser bem sincero. Assim, eu acho que na escola, até em economia, na faculdade, você consegue ter um pouco mais de acesso ao uso da matemática para entender modelos, mas geralmente a matemática é ensinada como algo à parte, né? E que é usado na física, e não como uma descrição da realidade, ou uma forma de você descrever a realidade. Parece que é uma coisa desconectada, pelo menos no ensino que eu tive, e foi assim que eu aprendi. Eu tive que, enfim, achar outras vias de entendimento, tanto de física quanto da matemática como um todo. Cara, assim, eu queria perguntar para ti mais a questão do contexto histórico
para ensino de física? Porque eu li um livro recentemente do Judo Pearl, que ele trabalha com inferência estatística, mas ele é matemático. E ele falou que fez toda a diferença na vida dele o ensino da matemática. Ele teve um professor, desde o ensino médio, de ensino da matemática a partir da perspectiva histórica, do desenvolvimento da matemática. Você acha isso importante para o ensino de física? Você acha que ele deveria estar mais presente no ensino da física? Pois é, isso é super interessante, né? Tu sabe que dentro da comunidade que faz pesquisa e ensino, não há um consenso sobre isso, assim. Depende da bolha acadêmica que tu vai ver que o pessoal não dá ênfase à parte histórica, né? Principalmente tem grupos que trabalham muito dentro dessa perspectiva de aprendizagem conceitual, eles costumam ignorar bastante a parte histórica. Por outro lado, a gente encontra a defesa do início do século XX, final do século XIX, o Ernest Mach, que foi um físico muito importante, influenciou muito Einstein, ele tem um livro de história de mecânica clássica, todo por um viés histórico. E ele lá já defendia, só se sabe física se souber história da física. Não tem como saber física sem saber história. E eu, particularmente, é uma defesa da minha pesquisa e da área que eu trabalho, é que sem saber a história da física, tu não entende física a fundo, pelo menos. Tu pode saber resolver alguns problemas, né? Tu pode talvez ser um ótimo instrumentalmente, tu sabe ter um domínio das ferramentas, mas entender o conceito a fundo, para mim, passa por entender a história sempre. E dá para pegar a própria mecânica quântica, né? Se tu não olha pelo viés histórico, é muito forçado. Imagina assim, por exemplo, a mecânica quântica ela tem toda uma descrição probabilística da realidade. O máximo que eu posso dizer é qual é a probabilidade de encontrar um elétron num lugar. Isso é totalmente diferente de tudo que é feito antes, é aquelas rupturas que eu comentei. Antes tu tem a trajetória real, eu sei que no instante 10 o elétron vai estar, a partícula vai estar na posição X igual a 5 metros. Agora eu não tenho mais isso. Então a gente abdica de uma descrição determinística em prol de uma visão probabilística do mundo. É uma ruptura muito drástica. E aí é onde eu acho que a história entra. Por que eu deveria aceitar essa mudança de postura? Né? O que justifica de fato a gente abandonar o determinismo e ir para um outro tipo de descrição da realidade? Se tu não entende a história, porque daí o que a história vai te dizer? Quais foram os experimentos, quais foram as disputas? Não foi todo mundo que aceitou isso de cara. Às vezes a gente também tem essa noção, o livro conta essa visão simplista, né? Fulano fez o experimento e aí tudo se resolveu e agora todo mundo aceitou. Não, tu vai para os originais. O Einstein, o artigo de 1905 do fóton, do quantum, não foi aceito por ninguém, demorou 20 anos para ser aceito. O livro conta como se ali tivesse tido uma revolução. Ninguém aceitou a ideia de fóton. E aí a história te permite entender isso, né? O quão radical era a ideia, quais eram os experimentos que tentaram derrubar e, por fim, né, o que sustentou a tal ponto, né? Quais resultados empíricos, teóricos foram tão importantes que as pessoas se convenceram de que a descrição deveria ser aquela, né? Então, a história ela te permite dar justificativa. Essa é a principal defesa que eu faço. A história te justifica, ela te explica por que aquela equação funciona, o que torna ela válida, em que limites, te ajuda a entender os limites de validade daquele modelo. Mas para mim é mais importante ainda que é uma visão de pedagogia, né? Tu pode ter uma pedagogia instrucionista. Eu vou ensinar o Caio a resolver a equação e sair resolvendo, e ele vai ser um resolvedor. Mas se a gente quer pessoas autônomas, né, que pensem sobre o conhecimento, que inovem no conhecimento, tu precisa ir para os fundamentos, né? Tu precisa ser capaz de entender, até para poder dizer assim, olha, essa equação foi proposta por esses motivos. Hoje talvez já tenha mudado os motivos. E teve vários cientistas que no seu processo criativo foram na história das equações e acabaram vendo, olha, se usou tal hipótese que ninguém mais nem menciona. Vou mudar essa hipótese, porque hoje em dia a gente já entende diferente e acha outra coisa, né? Então, a maneira como física é ensinada no mundo todo, né? Não só no Brasil, essa característica muito instrucional e tecnicista, resolução de exercício, só fazer conta, ela não viabiliza que o cientista ou que o engenheiro vá para os fundamentos, né? E isso é uma característica mundial, isso é pós-Segunda Guerra Mundial, se adota essa pedagogia mais instrumental mesmo, né? E eu acho que é um prejuízo gigantesco para a formação científica das pessoas, né? Eu acho que
se entende muito a física olhando para a história da física, né? Sim. A minha via, eu sou suspeito, né? Porque eu tenho essa tendência pela via histórica das coisas, até para, enfim, para entender física quântica e até para explorar o assunto antes de falar contigo, eu fui pela via histórica porque é o jeito que eu entendo o contexto e o raciocínio científico também, né? Eu acho que uma coisa que a gente perde quando a gente deixa de aprender com a história e as nuances da história de alguma coisa, é que a gente meio que pasteuriza o processo. Tipo assim, é assim que aconteceu, do nada o cara teve a ideia e testou, todo mundo aceitou, e às vezes o cara bateu cabeça 20 anos, 30 anos para ser ouvido, por que isso aconteceu? Então acho que isso, para o raciocínio científico, assim, para a gente, principalmente com a minha perspectiva é muito mais multidisciplinar, interdisciplinar, cara, se não for por aí não tem como eu conversar com pessoas de outras áreas. Exato. É exatamente essa riqueza que a gente perdeu, né? E aí isso é uma coisa legal também da pesquisa, se tu vai para os livros didáticos do início do século XX, eles têm textos e textos. Eu tenho um livro, não deve estar aqui, mas é um livro de relatividade do início do século, acho que é anos 30. Ele pega os postulados da relatividade e para cada... São só 2 postulados. E para cada postulado é páginas dele argumentando. Fulano tentou derrubar, o experimento deu isso. E ele vai até chegar no final. Então, realmente, até hoje os postulados se sustentam. Anos 20. Se tu pega um livro hoje que a gente usa na universidade, né, e se usa no mundo todo, tá lá os 2 postulados, um exemplo já, um probleminha e uma lista de exercícios. Ninguém mais tenta mostrar quão complexo é aquilo, né? E então a gente perde exatamente isso que tu está falando, assim, o aluno tem que aceitar, isso é a primeira coisa, né, tu é obrigado, e é engraçado porque é uma postura até anticientífica, né, o aluno é obrigado a aceitar o postulado e tem que usar, tu cria um usuário das ferramentas simbólicas, mas não é uma postura investigativa propriamente, e o mundo todo segue essa pedagogia, né, quando eu fui para Copenhague, né, que é o berço da mecânica quântica, sim. E fui assistir uma aula de mecânica quântica lá. E eles usam o mesmo livro que se usa no mundo todo. E não sabem da história da própria teoria que nasceu na universidade. Né? E aí teve uma palestra naquela disciplina de um professor do arquivo Niels Bohr, que que trabalha com história, e o professor ficou maravilhado com a discussão sobre a história da equação do Schrödinger. Não quer dizer, o cara está lá no berço onde a coisa aconteceu e não sabia da história, né? Então é realmente uma coisa mundial essa perspectiva histórica, né? E esse é um ponto assim, né, que às vezes as pessoas não entendem quando se diz que a educação é política, né? Porque no fim, a gente tem que decidir o que a gente quer passar, o que a gente quer formar. A gente quer formar pessoas que só saibam resolver problemas, então a pedagogia é uma, né? Tá aqui a equação e sai resolvendo. Ou se a gente quer pessoas que vão refletir, que vão dialogar, que vão construir coisas novas, né? Então, qual é o interesse enquanto sociedade, que tipo de professor a gente quer formar, que tipo de aluno a gente quer formar. E a pedagogia vigente, né, ela é mais orientada para algo instrumental, é viabilizar que a pessoa saiba resolver problemas, né? Sim, já tivemos algumas pessoas aqui no podcast para falar disso, né, de pedagogia e esses processos pedagógicos, e até dessa perspectiva política, né? Eu acho que tem uma questão também da política na educação como sendo mais falar da ideologia certa, falar o conteúdo, né? É mais o conteúdo do que a forma e o raciocínio, né? E é difícil chegar nisso porque eu acho que a formação é diferente do professor, né, cara? São outros princípios, é mais trabalhoso, né? Uma das coisas que eu conversando aqui também com outros pesquisadores e pessoas estudiosas da área, é muito mais trabalhoso. Você se adaptar a uma sala de aula, você despertar o interesse numa mudança geracional, por exemplo, né, cara? Então, você é professor por 20 anos, você tem uma mudança geracional de interesse, de formas de dialogar, que você precisa, de alguma forma, se adaptar a isso, né? E, às vezes, é aquela coisa conteudista que se repete, tal. E, às vezes, até o próprio professor não vê valor no raciocínio científico, não tem uma limitação muito grande no entendimento científico, no raciocínio geral. Porque eu acho que, cara, quando você entende o raciocínio científico mais a fundo, você consegue navegar várias áreas a partir dele. Né? E a proposta aqui é essa também, né? Tipo, é até um dia fundamentar isso, né? Como que a gente consegue falar de
com pessoas da física, da antropologia, da sociologia, de várias áreas, porque é o raciocínio científico como base. Se a gente tem ele como base, a gente consegue navegar eles, né? E eu acho que o contexto histórico, para mim, ajuda muito. Pelo menos é um dos contextos. Para a física, para áreas que eu não tenho tanta intimidade, para mim ajuda muito. Até entender como era um laboratório, até entender que ferramentas os caras tinham para falar de física quântica em 1920, 1910, entendeu? Essa é uma das questões que surge na minha cabeça. Assim, pô, como é que os caras faziam há tanto tempo atrás? E aí você entende outros contextos, né, cara? Enfim, eu acho fundamental esse debate, enfim, talvez trazer ele mais para frente também no podcast, com pessoas de outras áreas conversando, né? E só para dar um contraponto, né, assim, o que se tem na literatura, entre aspas, contrário ao uso histórico, né? Depende também, a educação é super complexo, né? Então depende muito como tu define a aprendizagem. Tu pode definir a aprendizagem de uma forma mais ampla, assim, ó, como é que quais discursos a pessoa usa, o que ela consegue, né, que concepção de realidade ela consegue formar. Ou tu pode ter uma visão mais técnica, do tipo, que problemas o Caio consegue resolver. Então, nos anos 80, houve um projeto nos Estados Unidos, primeiro para graduação, que foi o projeto Harvard, foi feito em Harvard, que foi ensinar toda a física básica por um viés histórico. Isso foi apropriado para a educação básica e virou o projeto Física, e foi usado em vários locais dos Estados Unidos. Só que eles testaram isso com pré- e pós-teste conceitual. Resolve problemas de física no início, resolve no final. O resultado foi que a história da ciência não melhora a aprendizagem de física. Os alunos evoluem tão bem quanto um aluno tradicional. A única vantagem é que melhorava a atitude em relação à ciência. Os alunos saíam com uma visão melhor da ciência, mais interessados pela ciência, mas não sabiam resolver mais exercícios porque aprendiam pelo viés histórico, assim. Então, essa acho que é a pesquisa mais ampla, né, que já existiu, mas ela é com um viés bem fechado de aprendizado, né? Está falando só a capacidade de resolução de exercícios, né? E aí a história não se mostra tão poderosa para isso, né? Sim, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que eu também, só para esclarecer também, né, para quem está ouvindo, eu acho que não tem que ser único. Eu acho que a parte instrumental, ela é fundamental para você liberar espaço mental de quem está aprendendo, entendeu? Então, fórmulas e tudo mais é uma forma de você, tipo, sabe, agilizar um processo de chegar na resolução de um problema. A questão é você anular isso, tirar o raciocínio científico, a história da ciência, a história da área, anular isso por completo. Eu acho que as duas coisas são importantes, porque eu acho que tem pessoas que vão se dar melhor com a parte instrumental, e eu acho que tem pessoas que vão se dar melhor com a parte histórica e vão ter, eu acho, uma oportunidade de encarar a parte instrumental de outra forma. Que eu acho que, para mim, pelo menos, foi dessa forma. Eu acho que quando eu entendi o contexto, eu tive mais vontade de usar o instrumental. Enquanto eu não entendi o contexto, eu falei assim, é mais uma aí, mais uma fórmula e acabou, né? E, Nathan, uma coisa, até aprofundando um pouco isso, eu peguei a sua tese de doutorado para dar uma olhada e eu queria falar um pouquinho sobre ela em si, porque eu achei muito interessante. Eu lendo ela, eu tive alguns entendimentos que eu não tinha, né? Então, na sua tese de doutorado, você trouxe dois artigos originais, né, clássicos originais da física quântica, do estudo de fótons, acho que era algo em comum, né? E você depois analisou esses dois artigos e depois analisou os livros didáticos de ensino superior e ensino médio. Eu queria que você compartilhasse com a gente o que você achou nesse processo. É muito legal, assim, né? Isso é um processo bem interessante, assim, foi uma coisa que me levou para ir eu não sou originalmente da área de educação, né? Eu fiz bacharel em física, fiz meu mestrado em engenharia, mas eu gostava muito de história da ciência, justamente porque eu tinha essa necessidade de ir para os originais. E eu, como aluno, passei por uma experiência que foi na cadeira de mecânica quântica, estudei os livros que a gente estudava, estudei os exercícios, e antes da primeira prova fui ler um artigo original. E não entendi nada do artigo, mesmo achando que estava entendendo tudo para a prova. E, de fato, para a prova eu havia entendido. E aquilo me marcou muito, assim, né? Como que pode eu saber tudo sobre o que o livro fala, sobre o Einstein, né? Sobre o artigo de 1905, mas não consigo entender nada do que está escrito no artigo.
E aí, justamente, eu busquei na tese de doutorado tentar analisar esse processo de transformação do original para o contexto didático. E aí, sim, tem vários pontos, né, para a gente chamar a atenção. O primeiro é sempre esperado que haja uma transformação, né? O processo de didatização, ele é naturalmente um processo de transformação. O artigo original, ele é escrito por um cientista especializado para falar com seus pares. Então tem uma linguagem específica, objetivos específicos. Na sala de aula, tu está falando com alguém que está, principalmente na graduação, tu está falando com alguém que está sendo introduzido na área, que não tem, portanto, aquele mesmo domínio instrumental e da literatura, e tu vai ter que transformar esse discurso. Então isso é esperado, vai haver uma transformação. Mas a pergunta que a gente tenta se fazer é por que foi essa transformação que ocorreu e não outras? Porque existem infinitas possibilidades. Né? Posso optar por escolher partes do artigo, posso omitir outras, vou ter que escolher. E a tentativa é tentar ver que escolhas foram essas. E as escolhas que mais aparecem é justamente a supressão das controvérsias dos artigos originais e pelo menos na mecânica quântica, uma ênfase exagerada e aí até equivocada nos experimentos. Então, por exemplo, o artigo do Einstein ele é um artigo de mecânica estatística. Então, ele é um livro que usa muita termodinâmica, muita questão da estatística de Boltzmann para defender uma radiação quantizada. E no final do artigo, lá nas últimas páginas, ele dá 3 exemplos. Um deles é o efeito fotoelétrico. Então, qual que é a visão de ciência que a gente tira disso? E é muito como o próprio Einstein, né, exaustivamente comentou. Era um processo altamente criativo e racional. O Einstein parte de uma hipótese, ele se dá conta, né, de que pode descrever a radiação de forma corpuscular. E ele está motivado pela mecânica estatística que estuda gases. E a tese de doutorado do Einstein era em mecânica estatística, então fazia muito sentido, ele estava expandindo. Olha, já usei para matéria, agora eu vou usar para radiação. E a partir disso ele gera uma equação, que justamente mostra que a energia é proporcional à frequência, e passa a interpretar fenômenos a partir dessa visão. Então ele não parte do experimento, ele parte de um programa que ele vinha fazendo. No livro didático isso é invertido. O livro didático conta assim, havia um problema no efeito fotoelétrico, o Einstein se dá conta que quantizando resolvia o problema, e a partir dali a radiação está quantizada. Né? Então, a ênfase do artigo dele não era no experimento, ele não parte do experimento, e o problema é muito mais complexo, até porque depois outras pessoas, tem um físico americano chamado Scully, e tinha um argentino também, que é Beck, se eu não me engano, que consegue explicar o efeito fotoelétrico com radiação contínua, sem precisar quantizar a radiação. Então não foi uma prova final do fóton, né? E o livro distorce isso, daí o livro inverte isso, né? Então tem vários problemas aí, né? Históricos, primeiramente, né? O livro não é fiel ao que está acontecendo, mas, de novo, o problema maior é a pobreza conceitual que acaba envolvendo a situação, né? Tu convence o aluno de que um único experimento foi capaz para quantizar a radiação, tu ignora que a termodinâmica e a mecânica estatística são fundamentais para subsidiar aquele argumento. Então, basicamente, o que a gente entende é assim, a ciência é uma rede de proposições, experimentos, dados, teorias, conjecturas, tu vai sustentando essa rede. E é essa consistência entre dados, teorias, argumentos que dá o poder da ciência. Né? Se eu vou comparar uma opinião com uma proposição científica, a opinião é só o que eu pensei da minha cabeça. Né? E a proposição científica está ancorada em uma série de tentativas, dados e resultados. Quando eu ensino mecânica quântica da forma como os livros fazem, eu apago toda a rede, né? Eu tiro toda a termodinâmica, tiro toda a mecânica estatística, tiro todos os outros experimentos que o Einstein descreve e digo, olha, esse experimento isolado, com esse resultado, mudou a física toda do século XX. Né? É uma história absurda, né? Sobre a própria ciência. Né? E ela vem de um super ela vem de uma ideia de que a empiria é muito mais importante. Não que a empiria é fundamental, né? Sim, Não se faz ciência sem empiria. Mas a empiria ela não se revela sozinha, né? Ela não surge sozinha, ela não resolve as coisas. E um único experimento não muda a física. Tu precisa de muitos experimentos, muitas ideias para criar, né, um consenso de que algo precisa ser mudado. Né? Então a gente encontrou o apagamento das redes
uma distorção epistemológica, super enfatizando os experimentos de uma maneira ingênua. E mais do que isso, né, assim, no caso do fóton, ele é problemático pelo seguinte: o Einstein imaginava o fóton, e o de Broglie, esse é o segundo artigo que a gente analisa, tanto Einstein quanto o de Broglie, eles pensam no fóton como uma partícula clássica, realmente, né, porções muito bem localizadas no espaço. O fóton, como a gente entende hoje, ele na verdade, dependendo do experimento, ele está muito bem localizado. Então, eu posso atribuir, eu tenho propriedades de caminho que a gente sabe, eu sei se ele foi por um lado ou por outro, mas dependendo do experimento, um único fóton interfere consigo mesmo, como se tivesse andado por dois caminhos. Então, ao mesmo tempo que um fóton tem propriedades de partícula, em outros arranjos experimentais, ele apresenta propriedade de onda. Isso não era o que o Einstein pensava, nem o que o de Broglie pensava. E aí, isso para mim é o mais grave, porque nossos livros de mecânica quântica não expõem isso. Então, eu mesmo, quando eu só fui saber disso no doutorado. E eu só fui saber que é só na década de 80 que o Alan Aspect, que ganhou o prêmio Nobel ano passado, conseguiu fazer os experimentos monofotônicos, mostrando que um único fóton interfere. Então foi 80 anos depois do artigo do Einstein que a gente tem um experimento robusto que indique a existência de fótons e o fato de que o fóton sozinho interfere, né? E o livro não conta essa história. E então tu pode passar uma ideia muito equivocada, e passa de fato para os alunos, de que o fóton é a versão corpuscular da radiação, como se ele fosse um gás de fótons. Mas isso é a visão do Einstein, que não é a visão adotada hoje em dia, né? Então, o livro é epistemologicamente, né, simplista e historicamente equivocado, e não conta a visão contemporânea da mecânica quântica, né? Ele entra no que seria o que a gente chama de antiga teoria quântica, ou velha teoria quântica. Ele não chega na visão mais contemporânea, que surge depois da década de 20, né? Mas que para o caso do fóton só se consolida na década de 80. Então, também, e tu vê, né? Tá, tem livros que a gente usa na graduação que são antigos, talvez não tenham pego mesmo essa discussão. Mas os livros de ensino médio poderiam atualizar a história disso, pelo menos, né? O aluno não vai saber fazer as contas, mas tu pode passar essa informação. E aí o que a gente encontra para o ensino médio é mais grave ainda, que é os livros de ensino médio, eles são uma pasteurização do livro do ensino superior, né? Então é uma simplificação da narrativa dos livros de ensino superior, né? E aí a gente abre essa discussão para pensar qual que é o propósito, né, do livro do ensino médio, e também assim quem poderia e quem deveria escrever esses livros para o ensino médio, né? Ele deveria partir de uma discussão autônoma, né? Autores que estão pensando a educação, que estão pensando o ensino, e geram textos realmente, como tu falou, assim, para aquele contexto, né? Para o contexto brasileiro. Não é possível que o contexto brasileiro de 2022 tá de acordo com um livro lá do Eisber e Resnick da década de 60, né? Só simplificar, tirar as derivadas, e é isso que o aluno de 2022 do Brasil precisa, né? Então é uma coisa, é totalmente simplório, né, a forma como a física acaba sendo apresentada, né? E aí nos livros de ensino médio os mesmos erros históricos, os mesmos erros epistemológicos, é a mesma narrativa, né? Tu não tem nenhuma novidade, que mostra que é basicamente um resumo, assim, né, do livro do ensino superior. É até um desafio, acho que o grande desafio, uma coisa que eu até montei aqui para a gente explorar, é você revisar esses artigos originais, né? Você interpretar eles, você entender eles a fundo, e aí você ir na literatura didática para você comparar. Você acha que hoje com inteligência artificial, hoje principalmente esse Large Language Models, né, que são os grandes modelos de linguagem, que são capazes de sintetizar artigos, isso se tornaria mais fácil avaliar também, de você pegar os artigos originais, né? Lógico que vai precisar de algo muito específico com o modelo matemático, e não só a parte de linguagem, mas também modelo matemático, mas parece que ele funciona bem assim também. E checar em larga escala esse processo de como os
os livros didáticos foram construídos, você vê isso como algo positivo que pode acontecer ou você acha que é viagem? Pois é, eu acho que eu não tenho certeza se hoje no estado que está, porque o problema ele é bastante complexo, né? E às vezes essas variações elas são muito sutis, né? Então assim, eu Uhum. não sei até onde, com o status que está, essa inteligência artificial conseguiria dar conta, né, de fazer uma análise sofisticada o suficiente, né? Só para dar um exemplo, né? Se a gente faz perguntas históricas para o chat GPT, ele erra quase tudo. Não Sim. tem, eu já fiz várias questões assim sobre o Einstein, pergunto porque ele vai de alguma maneira, né, captar o que está na internet, que é justamente já distorções dos originais, né? Então, o chat GPT, a volta e meia eu tento testar alguma coisa, é muito ruim a descrição dele sobre episódios históricos, né? Então, eu não sei, eu nunca vi alguém realmente, talvez, teria que ser... Eu acho que ele conseguiria fazer de coisas muito pontuais, assim. Não tenho clareza se, por exemplo, essa questão mais sofisticada de... Isso daí talvez é uma ignorância minha, né? Por exemplo, essa questão do efeito fotoelétrico tá lá no artigo do Einstein de fato. Mas realmente perceber que a ênfase não é o efeito fotoelétrico, né? Que o mais importante era usar a termodinâmica para É, poder, né? Eu não sei até onde teria que treinar muito bem, talvez, né? sim. Uma rede para conseguir identificar essas sutilezas, assim. Porque esse trabalho que eu fiz no doutorado, né, ele é quase um trabalho arqueológico, assim, né? Tu te debruça sobre o original, reflete, tenta daí ler sobre o Einstein, né? O que eu tive que fazer, né? Eu li os originais, mas li sobre o Einstein, li cartas do Einstein para tentar mapear o contexto, para ver o que ele estava pensando. E aí isso que a gente chama de análise, até assim, a gente usa ferramentas que é do pessoal, né, de ciências humanas, como análise do discurso, né? Então, basicamente, tu tenta mapear o contexto do sujeito e frente a esse conhecimento que tu tem do contexto, tu interpreta o texto dele, né? Daí tu começa, coisas vão te saltando aos olhos, né? Porque tu já tem essa bagagem. Eu não sei se a inteligência artificial conseguiria fazer isso hoje, assim, isso é muito... E isso é mais legal também, né? Eu analisei assim, interpretei certas coisas, né? Se tu for ler, tu vai encontrar outras coisas que eu não encontrei, porque o texto é muito rico, né? E os textos do Einstein eram muito ricos, isso é uma outra questão, assim, o Einstein era um cara que tinha uma compreensão filosófica muito profunda, lia muito, estudava muito. Então, se tu vai com esse olhar atento, tu encontra nas entrelinhas muita coisa também, né? Então, que fica... Mas vai depender muito do teu olhar também, de ver, olha, o Einstein estava pensando nisso, não está explícito nisso. Eu não tenho conhecimento nessa inteligência artificial hoje conseguiria se dar conta dessas coisas, assim. Mas talvez algo mais instrumental, sim. Tem Uhum. coisas que daria para verificar, assim, até coisas bem interessantes, né? Por exemplo, fóton não tem massa. Qualquer aluno de física tu perguntar, luz tem massa? Não tem. Para de Broglie, a luz tinha massa. O fóton tinha que ter massa. E aí entra nessas coisas que é interessante da ciência, né? Tu vê como mesmo um cientista muito importante recentemente vai defender que fóton tem massa. E a gente aceita as coisas com muita facilidade, né? E aí isso serve para levantar questões. O que fez os físicos defenderem que fóton não tem massa? O que faz de Broglie seguir defendendo que fóton tem massa? Né? Então, talvez mapear esse tipo de coisa mais pontual, né? De Broglie mostra que o fóton tem massa. Os livros atuais falam disso? Nenhum vai falar disso. Né? Talvez coisas pontuais, acho que a inteligência artificial poderia olhar. Legal. A teoria do de Broglie é relativística. Quase nenhum livro mostra a abordagem relativística. Essas questões eu acho que a gente conseguiria mapear com certeza, acho que isso ajudaria, assim. Mas eu acho, claro, isso poderia ser complementado depois com esse olhar mais profundo, assim, né, em alguns casos Uhum. particulares. Mas acho que para sistematizar agora, pensando melhor, assim, questões mas tu vê que assim, né, questões pontuais ajudaria, mas é sempre vai partir da visão de alguém que vai ter que achar que elementos olhar, né? Assim, Sim, o sim. que vai chamar a atenção, né? E isso passa por uma interpretação humana, né? Sempre, né? Um exemplo que a gente está se debruçando agora no grupo de pesquisa, né? Todo mundo acha graça do éter, né? Éter é uma coisa absurda, né? Início do século XX era, né, um meio, uma substância que permeava todo o universo, mas que não tem massa, que é invisível, que não se interage, tá lá. Só que na década de 60, o Dirac, né, que é prêmio Nobel, contribuiu, defende explicitamente em alguns artigos que a teoria quântica leva obrigatoriamente à noção de éter.
tem que existir éter para fazer sentido a teoria. Está escrito com todas as letras, não tem dúvida. Não, isso não está em livro nenhum, não existe nos livros, né? E aí, tem que ter éter? Existe o éter ou não existe o éter, né? Esse é o tipo de coisa que a história permite revelar, né? Mas tu precisa de uma inteligência que... Por que chama atenção, né? Porque vai a gente com um olhar de físico formado que diz éter não existe. E aí aquilo te choca, né? Como assim o Dirac, né? Tá dizendo isso, né? Então, acho que esse é o lado humano, assim, que acho que até hoje a gente ainda não conseguiu reproduzir. E no quesito ensino de física mesmo, usar a inteligência artificial, você chegou a explorar um pouco isso do ChatGPT, de fazer perguntas para você ver se ele explica bem, ou você acha que é uma ferramenta interessante para aprender física? Então, pois é. Eu acho que essa vai ser uma pergunta muito quente para a área de pesquisa, assim. Eu acho que tem muita gente começando a se interessar por isso. Eu fui agora mesmo nas férias, né? Eu usei as férias para passar um tempo lá nos Estados Unidos. O pessoal em algumas universidades lá estão trabalhando, começando a se preocupar porque acham que isso pode ser uma revolução educacional futura, né? Eu sou muito pessimista em relação ao uso de tecnologias, assim, eu sou bastante descrente sobre a potencialidade real do uso de tecnologias, assim. O pouco que eu testei, o ChatGPT erra. Já vi colegas também pedindo para resolver questões do vestibular, que ele erra também, né? Claro que isso pode ser aperfeiçoado, mas o que eu acho? Acho que tem muitas coisas para a gente pensar, assim. Talvez o ChatGPT, só para dar um contra-exemplo, então, do que eu estou falando. História da ciência. Às vezes a gente não sabe por onde começar. Uhum. Tem que estudar um episódio, eu não sei nada sobre isso, onde eu procuro. Lá, quando eu fui para Copenhague, fiz o curso de História da Mecânica Quântica, o professor, lá, diretor do arquivo Niels Bohr, falou: comecem pela Wikipédia. Melhor lugar para começar é a Wikipédia. Vai nas referências, vê o que a Wikipédia cita, começa por lá. Tu não vai ficar na Wikipédia, mas é um pontapé inicial. E de lá tu começa a vasculhar e vai achando caminhos, né? Então, nesse sentido, como pontapé inicial, né, a facilidade para se fazer pesquisa histórica hoje em dia, por exemplo, a internet facilita muito, né? Então, assim, eu acho que ela tem esses pontos positivos. Mas do ponto de vista educacional, o que eu vejo particularmente? Se achou, quando o rádio foi criado, que o rádio ia revolucionar a educação. Agora a gente vai poder oferecer uma educação de massa, todo mundo vai. Não revolucionou. Daí você achou que a TV ia ser uma revolução. Não foi. Você achou que o computador ia ser uma revolução. Não foi. Acharam que o smartphone ia ser uma revolução. Não foi. E, claro, muda porque muda a forma que as pessoas interagem, se comunicam, outra dinâmica são possíveis. Mas o processo pedagógico de aprendizagem, ele é muito humano e muito subjetivo, né? Então me parece que sempre esbarra na questão de que algo que é muito pasteurizado, né, algo que é de massa, ele não é capaz, essa é a minha percepção hoje, assim, né? Ela não é capaz de realmente ajudar aquele aluno a transpor as suas dificuldades no aprendizado. E não sei, talvez um dia a inteligência artificial seja tão boa que consiga promover um diálogo artificial, né, aluno com aluno, a ponto de conseguir ajudar esse aluno, né? Hoje acho que não consegue. Por que o rádio, né? Porque assim, ó, hoje tu tem o YouTube, tudo tá no YouTube, né? Qualquer problema de física que eu tenha dúvida, alguém já deu uma aula sobre isso no YouTube, né? Tu encontra aula de Harvard, do MIT, cursos de mecânica e estatística do Caltech estão no MIT, estão no YouTube, tá tudo lá. Por que não melhora a aprendizagem de todo mundo, né? Se tá tudo lá? Porque o processo ele é muito individual, né? O processo e ele é individual e o que as pesquisas mostram, a minha experiência com o professor mostra é o seguinte: todos nós temos uma concepção sobre a realidade, né? Então, o que eu estou trabalhando com meus alunos agora, eu dou uma cadeira de primeiro semestre. A nossa experiência cotidiana é que se algo está parado, não tem força nenhuma atuando sobre ele. Se eu empurro, ele se move. Então a gente associa força à velocidade. Enquanto que, na verdade, força é associada à aceleração. Uma força resultante causa uma aceleração e não uma velocidade. Só que a gente passou 20 anos, 15 anos da vida, até chegar no ensino médio, estudar física, associando força à velocidade. Para o aluno entender mecânica newtoniana, ele vai ter que se desapegar dessa visão e conseguir pensar a partir da lente da mecânica newtoniana.
Se tu pede para ele enunciar quais são as 3 leis de Newton, ele enuncia perfeitamente. Daí tu dá um exemplo. Tem uma pedrinha subindo e lá no último ponto ela está com velocidade zero e depois ela cai. Qual é a força nesse ponto mais alto? Ele vai dizer força zero, porque a velocidade é zero. Ele resgata a visão que ele sempre teve, mesmo que ele saiba enunciar. Então, e daí tu trabalha isso, agora eu entendi. Daí tu muda o problema um pouquinho e pergunta de novo, erra de novo. Porque tu tá apegado à tua visão e todo mundo é assim. Então, o bom professor teria que ser capaz de mapear essas concepções e bolar situações em que o aluno vai se defrontando com as suas explicações, com as limitações das explicações, e vai continuamente, né, se enfrentando e vai amadurecendo até que ele consiga se apropriar dessa linguagem formal. No mundo ideal, né, o processo educativo deveria acontecer assim, né, bastante partindo das visões dos alunos e com situações, problemas que obriguem o aluno a se expor e a refletir, ter o que a gente chama de metacognição, né, perceber quais são as suas concepções, onde elas falham, onde não falham, e construindo o conhecimento formal. Então, uma aula expositiva que tenha no YouTube não causa isso, né? Ela só te dá a concepção correta, mas ela não permite que o aluno faça esse processo quase psicanalítico, né? Interno de confronto e de metacognição. Esse é o papel da sala de aula, né? Isso é o que eu acho que é a aula presencial com o professor é insubstituível, né? A pandemia, quantas pessoas não defendiam, né, o EAD, o ensino remoto? Se uma coisa eu saio com certeza da pandemia é com a ideia que nada substitui a sala de aula presencial. Esse processo de confronto, né, de ideias, de experimentos, é só na sala, só presencialmente que a gente consegue fazer. É muito difícil, né? É muito mais difícil fazer isso de uma forma virtual, concreta, né? Porque o aluno só vai aprender se ele tiver engajado epistemicamente, cognitivamente. Ele tem que estar de fato interessado em olhar para o fenômeno, olhar para a sua concepção e tentar modificar aquilo. Se tu não conseguir isso, tu pode falar horas que não promove aprendizado. E então é isso que eu fico pensando assim, né? O rádio não funciona, a TV, YouTube, porque não promove o que o Piaget chamava de desequilíbrio, né? Ela não desequilibra a pessoa. Teria que pensar numa estratégia, né? Uma inteligência artificial que talvez apresentasse uma situação, um problema, o aluno responde, ela fosse capaz de perceber e ela tinha que seguir questionando o aluno, não dando a resposta, né? Para fazer o aluno se reorganizar. Mas talvez, né? Talvez exista algum método nesse sentido, assim. Tu vê que os métodos de aprendizado desse de línguas, que tu baixa o aplicativo, ele é um método quase comportamentalista, né? O Skinner propôs algo desse tipo, assim, tu dá instruções muito pequenas, se o cara acerta, vai para a próxima, se ele erra, tu volta até ele acertar. Tem alguma efetividade, né? Talvez um pouquinho melhor que um ensino totalmente expositivo, mas ainda assim não promove esse desequilíbrio mais profundo, né? Isso tu precisa de um processo mais complexo mesmo. Tem vários avanços na parte de realidade virtual, enfim, que você conseguiria criar situações, né? Eu até imaginei assim, tipo, até uma simulação de um laboratório, como foi feito tal coisa, e você está na realidade virtual presenciando aquilo, podendo ver o maquinário que foi usado, né? Ou até simular como foi feito, como chegou àquela conclusão através do experimento. De novo, com o maior nível de detalhe possível, para também não transformar também numa historinha que é desconectada da realidade. Então, acho que tem coisas que podem vir a enriquecer esse processo, mas eu acho que a parte de embate, debate, exposição, acho que o online ele quebra. Eu não sei a realidade virtual como é que isso vai ser, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas realmente a parte de exposição de ideias, de desafios, de interação, de colocar em situações inusitadas, eu acho que é muito difícil fazer online, né, cara? Acho que tem essa coisa do presencial que é muito difícil substituir, com certeza. Mas isso que tu fala com certeza, assim, simulação computacional, hoje a gente tem, né, realmente tu entra como se estivesse no laboratório, vê o aparato experimental e ele gera os dados ali para ti como um experimento real. Isso com certeza
se utilizado, né, dentro de uma perspectiva pedagógica que realmente promova a aprendizagem, isso é muito potente. Aí sim. Mas qual que é o problema? É o mesmo problema do experimento. A maioria, se lembrar lá do ensino médio, como é que os professores, como é que a gente usa o experimento? Demonstração. Então tu dá uma lei, daí tu demonstra com o experimento que aquela lei funciona. Isso promove muito pouca reflexão, né? Tu tem que conseguir bolar um roteiro que tem um problema em que o aluno botando a mão na massa, ele consiga lá no final chegar numa conclusão. E aí o aluno se engaja, tem interesse, reflete, usa aquela equação que ele aprendeu, né? E aí consegue resolver. Então também assim, o experimento, mesmo o experimento concreto, se ele não for pensado dentro dessa proposta, né, de promover reflexão, também não promove aprendizado, né? E isso é o mais difícil de quebrar, né? É uma cultura, né? Todos nós fomos formados num ensino mais informativo. E aí isso é a dificuldade de formar professores também. Porque o aluno que chega para ser professor, ele viveu todo o ensino fundamental e médio tendo esse ensino tradicional. Então, essa é a referência que ele tem para ser professor. Então é muito difícil quebrar com isso, né? Quando ele volta para a sala de aula, ele vai resgatar essa referência também. Assim como o aluno que lá na pedrinha, no mais alto, retoma a sua ideia original, também retoma a sua referência de professor, né? Então a gente não. Isso é uma coisa bem difícil da área de educação, que é como criar escolas, professores que realmente adotem uma perspectiva pedagógica que funcione, que fuja do tradicional, né? Sim, E a gente tem pouco progresso nessa área concreto, né? sim. E essa parte experimental mesmo, tidos como algo superior em termos de exposição de algo, né? Mas que nem você falou, né? Se não tiver um desafio, se não tiver alguma coisa para você participar daquilo, ou ter um desafio, ou falar assim, olha, esse aqui foi o laboratório que os caras tiveram esse insight. Tá aqui o experimento. O que você consegue tirar desse experimento aqui? Né? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Aí faz grupos, cada um vem com uma ideia, vê o que cruza, o que faz sentido, o que não faz. Enfim, todo esse processo, acho que essa parte experimental acho que é muito valiosa, mas não é só levar no laboratório e fazer, galera, viu como é que é? Vamos embora, vamos voltar para aquela sala de aula, né? Tem que ter alguma coisa ali de fascinante, de desafiador, e que eu acho que é uma coisa que é um passo adiante, mas é super difícil mesmo ver acontecer ou ter professores que tomem essa iniciativa, né, de se colocar na posição do aluno, enfim, é um desafio e tanto. Sim, só até é difícil, né? E também daí a gente começa a entrar na questão política, né? Infelizmente, daí esbarra nos problemas da profissão, né? A realidade brasileira é que a maior parte dos alunos estão no ensino público estadual, no ensino médio, em que tu tem condições normalmente, né, mais precárias, né, tanto na valorização do professor, e o que acontece é que tu tem um professor extremamente sobrecarregado de carga horária. E fazer esse tipo de atividade toma tempo, toma esforço, toma energia, né? Deveria ser um profissional extremamente valorizado, tanto financeiramente, mas também assim ter tempo, né, para poder bolar suas atividades com calma e poder fazer uma construção, né? Cada aula, cada turma é individualizado. No mundo ideal, o professor tinha que ter tempo para coletar dados da turma, refletir sobre isso, bolar atividades específicas que dessem conta, né, daquelas dificuldades, daquela realidade. Que professor, né, tem condições de fazer isso, né? Então, sobretudo no cenário brasileiro, a gente enfrenta o problema pedagógico tradicional a um problema político da educação, né? Que a gente infelizmente não tem um professor, uma carreira docente valorizada, né? Então, são lutas que têm que acontecer em paralelo, né? Sim, com certeza. Enfim, e Nathan, vamos entrar um pouquinho mais na área de física quântica. Quais são os conceitos centrais assim da área da mecânica quântica ou física quântica? Bom, assim, tem várias formas de entender, tá? Isso, de novo, quando tu entra nisso, né, assim, o que é fundamental para a teoria, as pessoas já começam a discordar. Aham, Basicamente, como é que a gente entende hoje, tá? Tu tem um sistema quântico, tu tem um elétron. Esse elétron, no formalismo da mecânica quântica, ele é representado por uma função que a gente chama função de onda. E então, tudo que vai descrever esse elétron está descrito nessa função.
E aí qual que é o problema? Né? Assim, o que surge então dos conceitos sobre essa função? Essa função, a única coisa que a gente tira de fato é a probabilidade de uma certa medida acontecer. Então, se eu quiser saber a probabilidade do elétron estar numa região, eu preciso calcular o módulo ao quadrado dessa função. Eu levo ela ao quadrado, tiro o módulo, isso dá a probabilidade do elétron acontecer. Tá naquele local. Se eu quiser achar o momento, eu preciso descrever também a função de um outro jeito, tirar o quadrado e achar a probabilidade. Então, o primeiro ponto é, a mecânica quântica só fala de probabilidades de resultados experimentais acontecerem. Ela não fala mais onde o elétron vai estar, que velocidade ele vai ter. Isso eu não tenho como saber. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é uma teoria probabilística. Daí isso já incomodava o Einstein, por exemplo. Né? Ele já achava um absurdo. Assim, tá, mas por que a gente vai abdicar do determinismo em prol do probabilismo? Mas o problema ele é maior. Se a teoria só consegue falar sobre a probabilidade do elétron estar num lugar, surge um outro ponto. Será que o elétron já está lá e eu que não sei? Então a teoria está incompleta, porque o elétron tem uma propriedade, que é a posição, e a teoria não sabe dizer qual é. Ou a teoria está completa e o elétron não tem posição nenhuma. E ele só vai ter posição na hora que eu medir. Então isso é uma visão antirrealista. A interpretação ortodoxa, a escola de Copenhague, adota a segunda visão. A teoria está completa, o elétron não está em lugar nenhum. E aí é o ponto, então, onde que ele está? Então vai ver o Heisenberg, por exemplo, num livro, retomar a ideia do Aristóteles de potência e vai dizer, o elétron existe enquanto potência. E na hora que eu meço, ele vira algo real. Ele descreve isso num livro. Para o Einstein, isso era o fim do mundo, né? Não, aí esse é o paradoxo EPR. Einstein, Podolsky e Rosen, em 1935, eles vão mostrar ou a teoria está incompleta ou a teoria é antirrealista. E eles montam um paradoxo que tenta provar que a teoria está incompleta. Então, essa foi a grande disputa da mecânica quântica, que é, existem variáveis ocultas, que é essa posição do elétron que a gente não conhece, ou não existem. Na década de 60, um físico americano chamado John Bell consegue mostrar um teorema mostrando que tem diferença experimental entre o elétron já estar lá e a gente não conhecer, ou ele não está em lugar nenhum. Então ele diz, olha, não é só filosofia, não é o Einstein divagando, existe mesmo algo real, matemático que eu posso medir. E na década de 80, o Alan Aspect faz o experimento. E o experimento dá de acordo com a visão ortodoxa. Não existem variáveis ocultas, um detalhe, não existem variáveis ocultas locais. Né? Depois existe um problema de não localidade. Mas o que o Einstein imaginava que era o elétron já estar lá naquele ponto, isso não está de acordo com a teoria e não é o correto mesmo. Então ela de fato é uma teoria não realista. Enquanto algo não é medido, não tem posição que possa ser. Ele existe, mas a posição não se pode atribuir uma posição para aquele fenômeno. Então ela é indeterminista, antirrealista, né, ou não realista, pelo menos. E um terceiro problema dela é que ela é não causal. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho um átomo de Bohr, o elétron está no nível 5, pela teoria clássica causal, se eu conheço o estado inicial, eu tenho que conhecer o estado final. Só que se ele está no nível 5, ele pode pular para o 4, ou para o 3, ou para o 2, ou para o 1. E eu não sei por que às vezes ele pula para o 4 e às vezes ele pula para o 3, não tem uma causa para isso. E aí é o mesmo problema das variáveis ocultas. Ou a teoria está incompleta, ou ela está completa. E hoje a gente entende que a teoria está completa e não tem uma causa física real. Às vezes ele vai pular para o 4, às vezes ele vai pular para o 3. Então ela é não causal, não determinista e não realista. Mas ela segue uma probabilidade, né? É tipo assim, tem uma probabilidade de ele estar mais aqui, de ele aparecer aqui, se eu fizer a medição, ele vai estar aqui, uma probabilidade maior aqui. E uma probabilidade menor aqui, mas essa probabilidade você tira também do experimento, né? Você confere com o experimento, você repete o experimento muitas vezes. Aí você pega mais ou menos a estatística daquilo lá, a frequência, e você tem a probabilidade de aparecer ali ou não. Isso, mas por que ele foi... E isso é diferente só de uma estatística clássica, né? Então, porque, por exemplo, tu pode também fazer um experimento aleatório,
né? Como é que a gente pode... Aquele experimento que a gente vê as bolinhas caindo, sabe? Um É uma monte de distribuição preguiça. normal, né? Uma distribuição normal. Uhum. Tem uma causa, né? É porque se eu mudar um pouquinho a hora que eu largo a partícula, ela bate para um lado e vai. Então tem uma causa para fazer ela ir para lá ou para o outro. Na mecânica quântica, essa causa não existe em princípio. Ela não tem nenhuma razão física, uma variável, que possa explicar por que o elétron foi mais para um lado ou foi para o outro. A gente sabe calcular as probabilidades, mas a causa dessas mudanças a gente não sabe calcular. E essa é a ruptura lá que você lembra que tu me perguntou, assim, né? O que separa a física moderna da física clássica? Pelo menos na mecânica quântica, né? Tu tem essa ruptura filosófica fundamental, né? A clássica é realista, é determinista e causal. Todas as teorias clássicas são assim. E a mecânica quântica, ela quebra com tudo isso, né? Então, ela realmente, assim, do ponto de vista filosófico, ela tem uma quebra muito grande com tudo que a gente conhece na ciência, né? Só que é que uma das coisas que eu tive dificuldade para entender também é que você tem aplicações da física quântica que inúmeras ferramentas, as coisas que a gente usa, tem como fundamento a física quântica, né? Mas essa característica da física quântica, ela não inviabiliza, por exemplo, tecnologias por via dela, né? Eu acho que seria legal falar disso um pouco, porque às vezes parece que, tipo, para um leigo, parece, pelo menos para mim, há uns anos atrás, parecia que, tipo, tá, então o que dá para fazer? É simplesmente um modelo que gera algo filosófico, que não tem uma resposta clara, tá, então o que é? É só uma linha filosófica da física? Então acho que é legal trazer essa perspectiva de aplicação para entender né, que apesar de, né, você consegue fazer algo com. Isso é muito interessante, assim, porque isso que a gente está, né, discutindo, ela é não causal, não real, isso a gente está indo para os fundamentos da teoria, né, é para a base filosófica. E, inclusive, a gente podia fazer esmiuçar a física clássica para ver a filosofia dela assim também, ver, né, que noções de espaço e tempo, quão confuso é, na verdade. Então, a gente consegue entrar em emaranhados filosóficos na física clássica também. Mas a quântica ela é extremamente potente, né? Quase tudo, né? Por exemplo, computador, a gente está conversando aqui graças à mecânica quântica, né? A partir da descrição da mecânica quântica, tu consegue descrever materiais semicondutores, né? As bandas de condução surgem da teoria quântica, e semicondutores é o que tu precisa para fazer computador, para fazer celular, né? Então, tu tem dentro dos carros, né? A gente teve a crise dos semicondutores agora. Basicamente, toda essa nossa nova tecnologia de informação precisa de mecânica quântica. E outras coisas, assim, isso é um outro problema, né? Uma outra questão. Essas questões esdrúxulas, assim, que aparecem, né? O elétron não está em lugar nenhum. Isso tá justamente, é o problema da medida, né? Tu está pegando um elétron isolado. Quando tu começa a montar sistemas macroscópicos, essas características estranhas elas desaparecem, né? Tu não vai ver o Natan passando por tuas Sim. portas, né? Então, o fato é, essas características elas só são aplicáveis para coisas muito pequenas, mas o fato é, algumas coisas existem resíduos desses efeitos que se manifestam no macroscópio. E a gente pode usar isso a nosso favor, né? Então, por exemplo, a gente não usa isso, mas só para dar um exemplo. O que explica o equilíbrio das estrelas são efeitos quânticos. Então, tu pode pegar algo extremamente gigante como o Sol, né, 2 vezes 10 na 30 quilos, e o que faz ele emitir luz é um efeito quântico. Né? Para ter fusão nuclear, tu tem que ter tunelamento quântico. Para que um átomo consiga, né, ter uma barreira ali de potencial para eles conseguirem se encostar, é um efeito quântico. Né? Então, tu só tem luz, só tem Sol e vida porque tu tem tunelamento quântico. E na medicina a gente tem muita aplicação, né? Isso eu cito no perfil, volta e meia, eu volto porque eu sou formado em física médica, na verdade, né? Então, uma das coisas isso para mim é o mais fantástico de tudo, né? Que é a ressonância magnética nuclear. É um fenômeno quântico que é utilizado como princípio do procedimento. O que acontece é que o núcleo do átomo, existe uma propriedade quântica, que é o spin, e ele pode estar em dois estados, ou é spin up ou down, né? Assim, imaginando, né, ou para cima ou para baixo. O estado para baixo é o estado de maior energia. Então o que tu faz é, a pessoa entra no aparelho, aplica-se um campo magnético intenso, isso alinha os spins, a maioria vai estar para cima e um pouquinho vai estar para baixo.
Essa diferença de energia é um cálculo da mecânica quântica, é uma diferença entre dois estados quânticos. E a energia necessária para trocar o estado, ela é exatamente a energia de uma onda de rádio, com uma frequência específica. O equipamento libera a onda de rádio nessa frequência, causa a mudança do estado, e depois, naturalmente, o átomo volta para o estado inicial, ele relaxa. Ao relaxar, ele emite energia, ele emite o rádio. A máquina detecta essa onda. Então, o que a ressonância detecta é uma onda de rádio que tu está emitindo por uma transição quântica no núcleo do átomo. E aí cada material vai ter uma frequência específica. Então tu consegue saber que materiais tá, tu consegue também criar um gradiente no campo da pessoa para pegar de cada parte da pessoa, né, os slices. E aí tu consegue, por reconstrução computacional, saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Então tu tem uma imagem de dentro da pessoa super específica por conta de um efeito quântico. Né? Então é fantástico. Assim, as pessoas que bolaram isso daí é incrível, né? Não, é assustador, assim, É assustador. porque a gente não, no meu cotidiano mesmo, eu tenho pessoas de várias profissões, né, assim, de várias áreas e tudo mais, mas é muito difícil eu ter alguém dessas áreas mais tecnológicas mais avançadas, né? Então a gente acaba não tendo contato, pelo menos eu não sei se o número de pessoas que trabalham com isso é tão reduzido, ou essas pessoas são tão ocupadas com esse universo, que não acabam não estando em ciclos sociais, ou não tem interesse em estar em ciclos sociais mais amplos, porque, cara, é uma coisa inacreditável, assim, praticamente tudo que a gente usa, né, vem desse arcabouço prático, teórico, científico, e que as pessoas não têm nem ideia, né, cara? Nem ideia. Quando vai fazer uma ressonância magnética, nem tem ideia do que é um spin, de um átomo, nada. Então, tipo, e a mágica sai e você sai. É uma mágica, né? É tipo uma assim, algo mágica. mágico. Não, imagina assim, é uma coisa super sofisticada do ponto de vista da teoria, né? A teoria mais avançada que a gente tem. Sim. E altamente tecnológico para tu acertar, né? Imagina, você tem que acertar a frequência exata daquele núcleo, daquela região, né? Então, é muita tecnologia e precisão perfeita envolvida no processo, né? Então, é realmente, assim, é uma coisa... E outra, eu fico impressionado porque, assim, né? Tu pode salvar a vida de uma pessoa, né? A detecção, às vezes, de um câncer num estágio inicial, né? Isso é o melhor, né? O melhor prognóstico, a melhor coisa para tratar o câncer é tu ter um diagnóstico precoce, né? E aí tu tem uma coisa altamente especializada da mecânica quântica que é capaz de salvar uma vida, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Só para dar assim, não chega a pegar mecânica quântica propriamente, mas está no início da mecânica quântica, que é o estudo da radioatividade. Ela é um dos componentes, né, que vai dar origem à teoria. E aí tu tem toda a área médica também, subsidiada por essa parte da física moderna, né? Tu tem tanto os exames diagnósticos, raio-x, mamografia, tomografia, não usa radioatividade, usa radiação, né? Usa raio-x. Tu tem exames que usa radioatividade, então toda a área de medicina nuclear, tem gente que faz agora eu esqueci o nome, pode fazer não é cintilografia o nome. Bom, agora me faltou o nome, mas tu pode, né, um dos procedimentos para diagnóstico, né, quando tem algum problema cardíaco, tu toma um material radioativo que tem uma parte do fármaco que se alinha com o músculo do coração. Então tu toma aquele material radioativo se instaura lá e tu entra para dentro de um detector. Então, se tu não teve um infarto, se o teu coração está funcionando bem, ele vai ter absorvido e tu consegue ver o coração como um todo. Se alguma parte do tecido morreu, aquela parte não absorve, tu vê então que teve parte que foi danificada. Então, é um material radioativo que foi absorvido, emite radiação e consegue promover um diagnóstico, né? Então, material radioativo como base também. E depois toda a parte de tratamento, né? Toda a parte de tratamento com radioterapia, iodoterapia também, com materiais radioativos que surgem nesse mesmo contexto da mecânica quântica, né? Então, embora eles sejam anteriores historicamente, né, já se sabia, já se conhecia, toda a teorização atual sobre isso envolve mecânica quântica também. Uhum.
É incrível. Assim, eu acho que é fundamental entender também mais sobre a física quântica, exatamente para entender do que a gente depende, né? Exatamente do dia a dia dessas coisas e até para valorizar mais as áreas, né? A área científica em geral, porque as pessoas às vezes não ligam uma coisa a outra, não tem essa ideia, né? Acha que física quântica é ficar falando só da parte filosófica e não tem aplicação, e tem aplicação, né? E eu queria até voltar, Nathan, no exemplo que você deu do Sol, que eu achei uma coisa fantástica para eu entender também, ou quando eu Posso só te entendi interromper? isso. Eu Vai, manda procurei ver. aqui, é cintilografia mesmo, né? Então Cintilografia. tu usa tecnécio 99 metaestável ligado a um fármaco e é ele quem emite a radiação, né? Mas é cintilografia. Desculpa, só para... Não, beleza. E do Sol eu achei interessante que é isso, né? Ele trabalha por fusão, né? Então você tem dois hidrogênios só que assim, eles estão sempre sendo repelidos, né? Eles Isso, não têm. Só que para ele estar próximo o suficiente para acontecer a fusão, ele tem que fazer o tunelamento quântico. Que é o isso. quê? Que é um atravessamento, tem uma probabilidade de atravessar essa barreira, né? E de eles estarem juntos e acontece a fusão. Isso. Então não deixa de ser probabilístico, né? Quer dizer que tem todo aquele hidrogênio ali, só que dentro das probabilidades, alguns deles vão passar, vão estar juntos, vai acontecer a fusão e a gente tem o Sol, as reações do Sol. Então é isso, né? Só para voltar no que tinha falado disso, de probabilidade, é isso, você explica um fenômeno de uma forma muito mais detalhada e entendendo a física quântica, e é isso, entender um fenômeno quântico que é o tunelamento, né? Onde entra a importância da quântica, né? Porque o que aconteceria? Se tu não tivesse quântica, qual que seria o cálculo? Tem uma repulsão, mas eles têm uma velocidade. Pela física clássica, se a energia cinética não for capaz de superar essa barreira de potencial, nunca deveria acontecer a fusão. Esse é o ponto, né? Em princípio, pela massa do Sol, não deveria acontecer fusão nenhuma, porque não teria energia. Mas se tu resolve a equação de Schrödinger, tu vai ver que tem uma probabilidade muito pequena de atravessar a barreira e gerar fusão. Como tem muitos átomos fazendo isso lá, tem uma parcela que supera e acontece fusão e ele emite radiação. E é o Então, suficiente, né, o suficiente para o Sol fazer a reação. E é muito louco porque na hora que você pensa na parte de fusão nuclear para geração de energia, né, você já não consegue ter essa quantidade enorme de hidrogênio para que aconteça o tunelamento a nível suficiente para gerar energia. Você precisaria de muito e uma coisa imensa para conseguir viabilizar a fusão, a criação de uma fusão para geração de energia. Né? Ou uma temperatura muito alta para Muito ter alta. energia, né? E quanto maior a energia cinética, maior vai ser a probabilidade de ter esse Mas é que atravessamento. essa via, né? Essa é a via que eles tentam hoje, né? Com aquecimento, porque o tunelamento, a probabilidade é baixa, você precisaria de muito, né? Enfim, foi uma coisa que eu aprendi, entendi a partir daí. Muito massa. Cara, e na parte de explicação ou de ensino da física quântica? Nathan, assim, tem um modelo, né? Tem um modelo de... Como é que chama? O Standard Model, né? Que é em português. Que é o modelo padrão da física de partículas, né? Ele é um bom mecanismo pedagógico ou ele é uma coisa que é usado mais para o fim? Como é que funciona? Isso é bastante interessante, assim, tem muitas possibilidades, né? Depende do que a gente está buscando dentro do ensino de física moderna. A física quântica, ela é o que a gente surge ali no início do século XX, e ela não envolve exatamente o modelo padrão. O modelo padrão já é uma consequência da física quântica, né? Então ele entra no estudo já de física nuclear, que está dentro desse campo da física moderna. Normalmente, quando a gente trabalha com física quântica, a gente está tentando. É até uma coisa bem mais simples do que isso. Essa já é uma física bem mais complexa, na minha opinião, e mais não que a física quântica não seja complexa, né? Mas ela já é mais. Já vai abordar outros problemas, né? Tu já está entrando em física, teoria de campos, que já é uma física pós-mecânica quântica.
junta um pouco de teoria de relatividade, né? E aí tu tem um modelo de formação de partículas, assim. Então, tem muita gente que trabalha com essa perspectiva de mostrar isso. Ela é uma das áreas super quentes da física contemporânea, né? A gente tem problemas em abertos na física. O problema da matéria escura e o problema da energia escura, ele está atado ao modelo padrão, porque principalmente a matéria escura, tu tem o que que é a matéria escura, então a gente não sabe se ela é o tipo de matéria que a gente está acostumado, muito fria, por exemplo, ou se ela justamente está usando outros tipos de partículas que não são as que a gente conhece. Então, tu precisa entender exatamente, né, essa cosmogênese aí do universo. Do ponto de vista instrucional, eu acho ainda mais difícil do que a mecânica quântica, porque se tu não tem a base teórica toda, ele acaba virando um ensino informativo. Tá. Daí o máximo que eu consigo fazer é dizer para o Caio, existem bárions, existem leptons, existem mesons, e aí vira na minha opinião, vira um ensino enciclopédico, assim, né? Então a pessoa faz uma catalogação e sabe talvez combinar algumas coisas, mas é só. Porque para realmente fazer a física por trás, daí é uma física matematicamente super pesada e experimentalmente muito sofisticada, né? É uma física muito contemporânea mesmo, assim. Então, eu acho que tem um valor uh, instrucional de Tá. conhecimento, né? Para as pessoas terem a cultura científica, talvez, né? Colocar as pessoas... Eu acho que tem um lado da motivação que é legal também, né? Porque permite a gente ver o pessoal do LHC, né, esperavam, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, teve experimentos de alta energia que esperavam que iam sair certos resultados que iam dar conta, não saíram, daí já decepcionou várias áreas. Acompanhar isso é legal também, né? É ver a nossa. Isso é uma coisa também que às vezes as pessoas se perguntam: não existem mais gênios hoje em dia, parece assim, né? Mas o fato é que no último século, primeiro, a física ficou muito tecnologizada, né? A tecnologia é Uhum. muito alta. Tu não faz pesquisa de ponta como Faraday fazia no quintal de casa, né? Tu tem que ter um equipamento de bilhões de dólares, né? E é uma comunidade muito grande, né? Imagina a comunidade da Alemanha no século XX, que fazia física, era 10 pessoas, todo mundo se conhecia, né? Hoje em dia tu tem o mundo inteiro fazendo pesquisa. Então, é muito difícil entender a física contemporânea, né? Ela exige muita matemática, muito dinheiro para fazer a pesquisa, muita tecnologia, e então ter pelo menos uma noção, né? Poder participar desse mundo, eu acho que pode ser interessante, assim. Mas para realmente entender a fundo, assim, querer ter aprendizado é muito difícil, eu acho. Tá. E aproveitando também esse que você acabou de falar, Nathan, essa parte da física mais contemporânea, ela, ela exige bastante, vamos dizer assim, equipamento, né, tecnológico, investimento altíssimo. Como é que é isso no Brasil? Você tem essa barreira do país não ter muito, de não ir muito para essa área da física ou avançar muito na área de estudo da física, vamos dizer assim, dessas áreas mais complexas, porque não tem muito desses equipamentos no Brasil? Ou a gente tem? Como é que é isso no país? Eu não trabalho diretamente com isso, assim, né? Mas eu Aham. vou te dar, então, minha percepção pessoal, assim. A gente tem grupos muito bons no Brasil. A gente tem pesquisadores na área de astrofísica, na área de mecânica quântica, que são realmente, assim, expoentes no mundo todo. Mas fazer ciência no Brasil é vencer uma guerra por dia, né? Realmente, a gente poderia ser muito melhor do que a gente é se as condições fossem outras, né? Basicamente, as barreiras financeiras, burocráticas para fazer qualquer coisa no país é uma coisa assim inimaginável. Às vezes as pessoas também não têm noção do que é conseguir fazer as coisas acontecerem dentro da universidade, dentro da pesquisa, porque tudo joga contra a gente. Infelizmente, a organização é muito ruim. Então, assim, eu não posso dizer com certeza, né, assim, como que está a situação hoje da vivência dos laboratórios, mas pela minha experiência pessoal, as dificuldades são monstruosas. Então, quem consegue êxito no Brasil são pessoas que realmente sacrificam a vida para conseguir fazer o projeto, né? Realmente é um trabalho de austeridade, assim, são pessoas que botam o trabalho em primeiro lugar e que tiram leite de pedra para conseguir fazer as coisas acontecer. Tem gente que consegue fazer isso no Brasil,
mas é com muito sacrifício mesmo, assim. Isso é uma coisa que isso é outra que não aparece, né? Que a gente falou, as pessoas não chega a ciência nas pessoas, e o trabalho da universidade também não costuma chegar nas pessoas, né? Quando a gente vive a universidade, a gente encontra uma galera, né, que realmente dá a vida, que trabalha de noite, que trabalha final de semana, que faz coisa de madrugada para a coisa acontecer, porque senão a coisa não acontece, né? E é a realidade que a gente tem hoje, assim. Eu fico, por um lado, muito feliz de fazer parte da universidade pública, da gente conseguir, né, fazer as coisas acontecer, mas é uma realidade bastante dura também, assim, né? É uma Uhum. realidade de sacrifício pessoal para que as coisas possam acontecer, né? Sim, imagino. E, Nathan, eu acho que um tema que é recorrente até em mídias sociais é essa a perspectiva mística que se apropriou, que se apropria, tenta se apropriar da física quântica, da mecânica quântica. Cara, como é que você vê isso e tem algo que poderia ser feito para fazer se desvincular ou até facilitar algum raciocínio que a gente pode usar para explicar para as pessoas que essa ligação mística não é dessa forma tão simples como colocam? Sim. Tu vê, a análise que a gente faz é que esses discursos místicos aparecem justamente porque o ensino de física adotou essa perspectiva instrumentalista. Porque o que acontece? Quando tu vai para a história da mecânica quântica, surgem esses problemas filosóficos que o Einstein se deu conta, que o Bohr se deu conta, e esse pessoal discutia mesmo. Olha só, como assim? Qual é o sentido de uma partícula não ter posição e eu meço e ela passa a ter posição? E alguns físicos muito importantes chegaram a pensar: será que é a consciência do observador? Porque o problema é onde o experimento começa e onde acaba. Por que Sim. agora o microscópio também não está sobreposto? Então, algumas pessoas dizem, bom, deve ser a consciência. Essa foi uma tese forte nos anos 30, que depois se conseguiu explicar de outras formas. Hoje o que eu mais vejo, a explicação mais usual é a chamada decoerência quântica. O fato é que um elétron ele tem uma função de onda, mas muitos elétrons do microscópio são várias funções com fases diferentes, então acontece uma interferência destrutiva e tu na prática vai voltar a ter um objeto clássico como a gente conhece. Então tu consegue explicar esse fenômeno, né, do colapso de forma materialista, sem precisar de uma consciência. Mas ainda assim é difícil explicar e houve uma dúvida real sobre o papel da consciência historicamente, né? Então, e aí qual que é o problema? Nenhum livro de mecânica quântica discute isso. Se tu pegar Hum, os livros que estão usados na graduação, pós-graduação, todo mundo ignora os problemas filosóficos e o debate histórico. Então, o físico padrão, né, tradicional, ele nem sonha que existe esse debate, porque ele sabe fazer as contas, sabe explicar o fenômeno, e a parte dessas controvérsias ele não sabe. Um outro grupo se apropriou dessas discussões históricas originais e extrapolou as consequências absurdamente. E aí pegou, a mecânica quântica prova que existe uma consciência. A mecânica quântica prova que eu posso, pelo poder do pensamento, mudar de um estado de pobreza para um estado de riqueza. Daí as pessoas começaram a inventar um monte de coisa. Mas usando, né, e é o que é mais engraçado e preocupante. Esses dias eu postei lá no Instagram algo assim. Tu pega um vídeo no Instagram, a pessoa começa explicando o conceito real, emaranhamento quântico. Ah, as coisas estão emaranhadas. Tu começa, pô, que legal, tem alguém explicando emaranhamento. Daí a pessoa, então, por conta disso, daí ela veio com uma eu caí nos consequência. vídeos desse. Eu caí nos vídeos. O cara falou, caramba, uma explicação muito boa. Aí o cara já foi para consciência, para transmissão de pensamento, de vibração, de Exatamente. raciocínio. E aí eu falei, nossa, como foi rápido para uma coisa doida. Exatamente. Só que para a pessoa leiga, pô, a primeira parte faz todo o sentido. Né? Sim. Então tu induz a pessoa e muita gente me procura e, né, honestamente fala assim, ah, que legal, tu estuda mecânica quântica, né? Então essa parte que está unindo com a espiritualidade, tu vê que a pessoa está falando aquilo realmente, né, honestamente, porque realmente entendeu que é isso que a mecânica quântica faz. Então o problema, no meu entendimento, tá primeiro nessa negação histórica que a gente optou pedagogicamente por fazer.
né, e abandonar as controvérsias e mostrar as discussões filosóficas. Até o Pauli, que é quem, né, propõe o spin, né, o Wolfgang Pauli, ele era altamente adepto do misticismo e tem relatos de debate dele com Dirac em que ele defende a mecânica quântica vai se aproximar das religiões orientais. Tem um livro do Heisenberg que o Heisenberg relata que o Pauli defendia isso abertamente. Então, vamos discutir isso, né? Por que o Pauli Uhum. falou? Por que isso não foi para frente? Por que estava errado? A gente não faz isso, né? A gente ignora que isso aconteceu. E mais do que isso, como tu falou, os físicos, os cientistas no geral, não quiseram, não se preocuparam até recentemente em ocupar as redes sociais, os espaços públicos. Onde é que tu encontra um mecânico quântico, né? Onde é que tu Ah, encontra um físico? difícil. Onde tu acha essas pessoas? Então, a gente não ocupou esses espaços. E esses espaços foram ocupados. E aí, o primeiro ponto é isso, assim, eu acho que a gente tem que ocupar, a universidade, né, os pesquisadores têm que ocupar esse espaço, têm que falar com a população, têm que se adequar à linguagem contemporânea. Eu acho que isso é um ponto. Mas o caso da mecânica misticismo quântico, né, que a gente chama, ele é um pouco mais ainda, eu não sei se isso é suficiente, porque ele vai para um apelo muito fundamental das pessoas, né? Sim, Ele sim, pega o sim. medo da saúde, né? O que tu pode te curar. A questão financeira é uma preocupação para todo mundo hoje em dia. Então, se tu tem uma promessa de que tu pode enriquecer, de que tu pode ter uma vida legal, né? Tu pega as carências da pessoa, estabilidade financeira, saúde, vida afetiva, né? Então, tu também tá tocando em coisas muito essenciais, né? Eu não sei o quanto a gente consegue combater o que já existe, Ah, mas talvez ocupar espaços para que isso não cresça mais, né? ah. E Acho que já uma tem coisa que uma mentalidade mágica por trás do comportamento tem, humano mesmo, né? Toda cultura humana tem esse espaço para magia e ele vai achar o que for necessário para justificar ela ou para algo que. Só que você tem como diminuir isso ou não deixar ou evitar com que ou diminuir o número de pessoas que adentram isso pela via por algo do científico, né? Como a área de física quântica. porque eu acho que assim, cada um escolhe, né, a forma de se relacionar com a realidade, interpretar o mundo. E eu acho que o problema surge quando as pessoas tentam justamente roubar uma certa autoridade epistêmica, né, da ciência para justificar o valor de alguma coisa. Né? Se eu, Natan, quiser acreditar que o poder, né, do meu pensamento vai me deixar ter uma vida melhor, é uma escolha minha, né? Mas eu não posso chegar e dizer para as pessoas que a mecânica quântica prova. Porque a mecânica quântica não prova Não isso, né? prova, Né? Não prova. Então, é. então diz assim, olha, eu acredito nisso, isso para mim funciona, isso está sendo É. honesto, né? Daí cada um sabe por si se faz ou não, se funciona ou não funciona. Agora, quando tu começa a mentir para as pessoas, né? E outra, não é uma mentira gratuita, né? Porque normalmente no final estão te vendendo alguma coisa que custa Sim, bem caro, sim. né? Então tu ainda É, tá lucrando em cima dessa mentira para as pessoas, né? Não é nenhuma coisa que tu tá dando ainda acredita que aquilo vai mudar o mundo, né? Tu tá realmente tá em alguma medida, né, roubando, porque tu tá dando informações falsas sobre o que tu tá vendendo, né? E daí eu acho que isso é onde entra o problema, né? Isso é onde a gente entra uma parte de desonestidade. E aí é que tá o ponto. Essa cadeia já é tão longa que eu acho que assim, ó, originalmente houve pessoas mal intencionadas. E daqui a pouco eu acho que tem gente hoje que vende curso de mecânica quântica, né, na internet que realmente acredita que aquilo nem sabe que sim, aquilo sim, não sim, é, sim, né? sim, Mas já sim, tá sim. num nível que realmente achou que aquilo estava correto, assim. Então, eu acho que a principal questão é entrar nesses debates realmente mostrando outras possibilidades e tentando ocupar esses espaços sociais. Mas mostrando, e esse é o ponto, eu acho que a maioria das pessoas que estão na internet hoje, que falam de física, não reconhecem que os próprios físicos também fizeram isso. E aí fica uma dicotomia, né? Porque daí alguém olha e Sim. diz, tá, tem um fulano dizendo que é a consciência. Tem o Beltrano que diz que não tem nada a ver. Mas como então? Como é possível isso, né? Eu acho que a gente tem que contar a história, e a questão é a história mais fidedigna. Olha, realmente, né, se Hum. pensou sobre isso, mostrar a ciência ela é humana também. Então, não Sim, tem nenhum sim. problema os cientistas terem cogitado questões místicas. Newton era religioso, Maupertuis que fez o princípio de minimação. Isso é uma coisa que a gente achou sem querer no grupo de pesquisa. Um dos princípios mais importantes da física é o princípio de minimação. E a gente foi para o artigo original para olhar.
e o objetivo dele era provar a existência de Deus. Esse é o objetivo do artigo. Então, isso faz parte da natureza humana, né? Mas isso não significa que Deus seja necessário para explicar a mecânica. A gente já conseguiu contar essa história sem precisar de Deus. Assim como é possível fazer mecânica quântica sem a hipótese da consciência. Então, essa história eu acho que falta ser contada, sabe, com mais amplitude dentro das redes sociais, assim. Eu acho que tem também, dentro aqui das áreas que também já trouxe aqui no podcast, por exemplo, o microbiota ou epigenética, essas coisas também são apropriadas, né? E às vezes por pessoas da área, mas que sem um fundamento científico adequado. Mas às vezes um médico vai lá e pega a questão da microbiota, que é o segundo cérebro, que não sei o quê, e aí sai fazendo extrapolações, né? E eu sempre uso bastante, assim, para raciocínio científico, essa parte de comportamento emergente ou fenômeno emergente, que é essa coisa de tipo, de que você tem um fenômeno micro, que ele vai dar resultado em fenômenos macro, mas nem sempre o micro vai influenciar diretamente o macro, que eu acho que bate no tunelamento do quântico, né? Então, assim, não é porque você tem partículas que vão passar por determinadas barreiras que o seu corpo vai passar por uma parede. Exato. Né? E não vai passar porque, então, pela questão pelo raciocínio emergente mesmo, né? Ou a gente pega até o raciocínio científico mais de farmacêutico mesmo, de in vitro, in vivo. Então não é só porque funcionou ali no microscópio que matou tal vírus que ele vai funcionar num animal. Tá, funcionou no animal não quer dizer que vai funcionar num humano. Então você tem essas camadas, e a própria na consciência também, acho que, assim, a consciência colapsou o elétron. Tá, e o que você vai colapsar um carro? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Tipo assim, você vai colapsar o quê? Tipo assim, como é que você vai... como é que isso te diz? Não te diz muita coisa. Então acho que às vezes falta essas camadas de raciocínio, né, de científico que às vezes, que para mim é o motor da interdisciplinaridade, né, quando eu vou conversar com áreas diferentes, é isso, eu falo, tá, que plano que mais ou menos eu tô, né, de como é que ele dialoga com outra área ou não. E a gente tem alguns cruzamentos, né, a gente tem fenômenos quânticos que, por exemplo, acho que é o olfato, né, que tem alguma coisa do olfato que tem alguma coisa de percepção quântica e tudo mais, mas não é do jeito que as pessoas imaginam, entendeu? Então... até essa coisa da consciência, né, o Penrose foi que montou todo um programa para ver se realmente a consciência não podia ser um efeito quântico no cérebro, ou ter efeitos quânticos. Né? E isso vem também outro problema, que é a questão do determinismo, né? do livre-arbítrio. Né? Então, por uma visão totalmente clássica, nós não teríamos livre-arbítrio, né? Porque todos os átomos, né, determinam a posição de tudo e tu só te moveria como pré-determinado. A gente tem a impressão de que tem livre-arbítrio. Então, e a mecânica quântica é probabilística. Então, talvez possa ser que dê para explicar. E o Penrose, de fato, tentou montar isso. Mas até onde eu acompanhei, todas as previsões, porque tu precisaria ser nas sinapses, né? Então, tu teria que ter processos quânticos ali. Mas por conta da temperatura do cérebro, da composição, não tem, se dissolve, tu perde qualquer propriedade quântica, em princípio. Então... tu vê, isso é também a diferença, né? Tu pode ter uma pergunta honesta. Será que a consciência é um efeito quântico? Tu vai ter que estar disposto a ter um resultado negativo, né? Exato. Como de fato aconteceu, né? Então também é um pouco de conseguir mostrar para as pessoas que dá até para discutir consciência. Ninguém tá se... Às vezes quando eu boto um vídeo assim, algumas pessoas ofendem e tal, né? Mas tu pode falar, tipo, ninguém tá dizendo que a gente não pode falar de consciência, mas tem que estar disposto a ver que talvez não seja como a gente imaginou que seria, como tu gostaria que fosse, né? A ciência, ela tem disso, né? O experimento... Essa é uma das potencialidades da ciência, né? Tu pode ter uma previsão sobre como o mundo acontece, mas tu não consegue forçar a natureza a agir como tu quer que ela haja, né? Então pode ser que o experimento não diga o que tu quis que ele dissesse, né? Exato. Legal, Nathan. Para acabar, cara, eu queria fazer essa pergunta para você. Tem livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio? Bom, pois não sei te explicar, não saberia te dizer, assim. Acho que... Pois é, não sei te dizer. É interessante só assim, existem estudos, né, de termodinâmica fora do equilíbrio que justamente mostram isso, né? Existem propriedades emergentes que surgem em sistemas macroscópicos, né?
Não sei se existe, eu nunca acompanhei a fundo, tá? Mas eu acho que vai ser uma boa teoria, se alguém quisesse fazer, é pensar que a consciência pode ser uma propriedade emergente, né, de um determinado sistema termodinâmico, mas não sei se ele conseguiria se autogovernar, assim. Isso É, fica pra história, vamos ver quem vai dizer isso para nós. massa. Beleza, Nathan. Muito Tá bem? obrigado, cara, pelo papo. Valeu, Foi muito massa. Espero poder ter você de volta aí no podcast, talvez para um diálogo com alguém de outra área, é uma coisa que eu quero fazer em breve aqui também no podcast. com Talvez na área da certeza. educação, talvez uma outra área, mas trazer essa parte interdisciplinar também. Mas valeu demais, é uma área fenomenal. O trabalho que você faz online também, eu vou deixar na tela aí as suas redes sociais também na descrição do episódio. E muito obrigado, cara. Valeu, Caio, muito obrigado. Valeu. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.